Bom dia. Vamos começar agora essa semana de aula, né? Que é a semana 3 do nosso PET do governo. E como eu já disse, vou frisar aqui para quem quiser. Eu deixei no item lá no aplicativo material de apoio para quem quiser acessar o PDF do PET 3, tá? Então fica à disposição lá para vocês. Bom, a gente vai começar aqui um assunto de semelhança de semelhança e trigonometria, né? Relação trigonométrica. Então aqui o PET ele faz um resuminho aqui, tá? Então para quem quiser dar uma lida, se não, você pode estar acompanhando comigo agora o resumo disso, tá? A explicação da maneira mais simples possível. Bom, então aqui a gente tem a figura de um triângulo retângulo, porque forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, como vocês estão vendo. Então é um triângulo ABC, né? Então ele tem os lados dele, né? Um lado vale 5, o outro 5, o outro 3, o outro 4, tá? O que a gente vai trabalhar aqui nesse triângulo? Relação trigonométrica, seno, cosseno e tangente. Esse Bzinho aqui, ó, ele chama beta, tá? Então eu já coloquei beta aqui para você já assimilar. Alguns já sabem, outros não. Então para quem não sabe, aqui, ó, prazer, essa letrinha aqui chama beta. Bom, o seno eu vou chamar ele de sen, cosseno de cos, né, cos, e tangente de TG aqui, ó, tá? Bom, o que seria essa relação trigonométrica que o PET traz pra gente, ó? Então imagine aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó, em relação a esse ângulo, você tem que saber quem são o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa em relação a esse ângulo beta aqui, ó. Então, para você entender, o ângulo, o lado oposto, que a gente chama de cateto oposto, né? Que é o lado oposto a esse ângulo, é o que está na frente dele. Então, quem está na frente dele pega aqui uma outra canetinha, aqui, ó. Quem está na frente desse ângulo aqui, que está nessa reta verde, ó. Então, seria aqui esse lado AC, que é o 3. Então, ele seria o nosso cateto oposto. Tá? Que eu vou chamar de CO. Em relação ao que está ao lado desse ângulo, que seria aqui, ó, o lado BC, a gente vai chamar de cateto adjacente, tá? Em relação ao outro lado aqui, ó, que é o AB, a gente chama ele de hipotenusa, que eu vou chamar de H, tá? Então, o que estiver na frente do ângulo de 90 graus vai ser a sua hipotenusa. Então, uma dica. Apareceu aqui, ó, o ângulo de 90 graus, já sabe que está na frente dele, o que está oposto a ele é a sua hipotenusa. Então, guarda isso, tá? Uma dica. Então, em relação a esse ângulo que está na frente dele, é o cateto oposto, o que está na lateral é o adjacente. Para não confundir aqui em relação a esse ângulo, temos dois lados aqui, né? Então, tanto o lado AB como BC em relação ao ângulo beta, né? Então, para não confundir, já sabe, apareceu o ângulo de 90 graus aqui, ó, que tá na frente, já sabe que é hipotenusa. Então, o outro lado, automaticamente já sabe que é adjacente, tá? O seno, tá? Eu coloquei esse quadradinho aqui, ó, porque ele pode ser qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo, né? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre o adjacente, tá? Deixa eu apagar esse aqui, ó. Esse risquinho que eu fiz aqui. Bom, o que eu quero saber? Eu quero saber o seno em relação a esse ângulo beta. Em relação a esse ângulo beta, esse quadradinho aqui poderia ser qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo, pode ser o ângulo alfa, beta ou qualquer outra letra. Mas só para você saber, em relação a esse ângulo beta aqui, ó. Então vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então isso aqui é uma fórmula. Então guarde isso, que você vai usar bastante nas próximas aulas. Então quem seria o cateto oposto aqui nessa situação? O oposto em relação a esse ângulo vai ser o 3, tá? Que está na frente desse ângulo. Então vai ser o 3. 3
sobre a hipotenusa. Quem que é a minha hipotenusa? É o 5, porque ele é um lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o 5. Então, já está aqui, ó. 3/5. Ah, professora, eu posso dividir o 3 por 5? Pode, aí fica a seu critério, tá? Cosseno de beta vai ser cateto adjacente pela hipotenusa, cateto adjacente. Então, tá aqui, ó, já sei, que está do lado do ângulo beta, que é quem? É o 4. Então, vai ser 4 sobre hipotenusa, que é 5. Tá bom? Tangente de beta é o cateto oposto sobre adjacente. Quem que é o oposto? Em relação ao ângulo beta. É 3 sobre adjacente, 3/4. Tá? Então, essa é a relação trigonométrica que você tem que saber para fazer os exercícios da próxima aula. Da nossa aula dessa semana 3. Então, vamos lá. Exercício 1 do nosso PET. O que ele fala? Ó? Calcule os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Então, aqui, ó, primeira coisa, tem que identificar quem são os catetos primeiro. Depois, você vai fazer quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente em relação a esse ângulo. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo beta, quem que é o cateto oposto? Lembra disso, é quem está, é o lado que está na frente dele. Então, quem está na frente do beta? É esse lado aqui, ó, AB ou BA, que é 4,1, ó. Então, esse é o cateto oposto, tá? Guarda isso. Viu que tem um ângulo de 90 graus. Quem tá na frente dele, que tiver na frente dele, ou oposto a ele, vai ser a hipotenusa. Então, quem tá na frente é o lado AC, que é o 10,2. Você já sabe que é a hipotenusa. E o outro lado já sai automático, que é adjacente. Cateto adjacente. Agora sim, eu identifiquei quem são os catetos, quem que é a hipotenusa. Agora eu vou resolver quem que é o seno em relação a esse ângulo. Então, vamos lá, ó. Seno do ângulo beta é igual cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, quem vai ser o oposto? Então, vamos lá, que é 4,1. 4,1 dividido pela hipotenusa, que é 10,2. Tá? Dividindo, vai dar quanto? 0,40. Tá? É aproximado. Então, você já achou o seno. Vamos pro próximo. Cosseno. Cosseno de beta. Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Quem que é o cateto adjacente? Você olha lá quanto que ele vale. 9,4. 9,4 dividido pela hipotenusa, que é 10,2. Quanto que ele vai dar? Então, você vai fazer o cálculo aí na sua casa para descobrir, tá? Tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que vai dar? Vamos lá. Vamos olhar na sua figura. O oposto eu sei que é 4,1. E o adjacente é 9,4. Quanto que vai dar aqui? Então, você vai fazer o cálculo e colocar aqui para mim. Você já sabe como que é, tá? Certinho? Sem nenhuma dúvida. Então, vamos pro próximo agora exercício. Aqui vocês vão fazer o cálculo e colocar aqui para mim. Só isso. Exercício 2. O que ele tá falando no exercício 2? Sabendo que o valor de seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75. Então, vamos colocar essa informação aqui para a gente não perder. Então, eu sei que o seno do ângulo A vale 0,75. Beleza. E que o valor do seu cosseno é 0,66. Calcule.
Então, na letra A, o que ele está pedindo? A medida do lado x. Antes disso, identifique quem são os catetos, quem que é a hipotenusa, antes de resolver qualquer exercício, tá? Porque facilita bastante para você entender quem é quem. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo... Qual que é o ângulo aqui? Ao ângulo A. Tá aqui, ó, tá? Em relação ao ângulo A, quem que é o oposto? Quem que é o oposto a ele? Vai ser esse lado, vai ser o valor x aqui, que é o lado EA ou AE, tá? Então, esse é o cateto oposto. Vamos pro próximo. Deixa eu aumentar aqui a grossura da caneta, para ficar mais fácil. Então, aqui vai ser o cateto oposto. Não adiantou muito não, mas tá bom. Vou tentar aqui de novo. Isso. Cateto oposto. Certo? Bom, viu que tem um ângulo de 90 graus, já sabe quem tá na frente a esse ângulo, que tá oposto a esse ângulo, já é hipotenusa. Então, já marca lá. Eu sei, então, em relação ao ângulo de 90, vai ser esse lado AC, que é o 7. Eu já sei que é hipotenusa. E o outro lado, automaticamente, já sabe que é o cateto adjacente, que é o Y, né? Beleza. Agora, você vai resolver. O que tá falando a letra A? A medida do lado X. Medida do lado X. Então, ele quer saber quanto que vale o X. Então, seria o cateto oposto em relação a esse ângulo A. Se é oposto em relação a esse ângulo A que eu quero descobrir, aí você vai lembrar de qual relação trigonométrica você vai usar. Eu sei que o seno, ó, o seno de qualquer ângulo, vou colocar o ângulo A aqui, porque tá falando do A. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo A vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo A vai ser o cateto oposto. Opa! Vou apagar isso aqui, tá confuso. Ainda não apagou. Vai ser o Opa, vamos lá. Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Bom, se ele quer saber a medida de x seria o cateto oposto em relação a esse ângulo. Aí você vai olhar qual relação trigonométrica que você vai usar que tem cateto oposto, tá? Então, eu tenho o seno e tenho o tangente. Cosseno não, tá? Então, você vai escolher qual que você vai usar. Mas perceba uma coisa, eu tenho o seno de A, que vale 0,75, tá? E tem cosseno, que vale 0,66, não deu o valor de tangente. Então, esse tangente de A tá fora, então você vai usar o seno de A. Então, vamos lá, seno de A é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Quanto que vale seno de A? 0,75. Cateto oposto aqui, quanto que é o cateto oposto? É o x, ó. X. Quem que é a minha hipotenusa vale quanto? 7. O que eu faço aqui agora? Vou multiplicar cruzado, tá? Aqui no 0,75 é como se tivesse 1 aqui embaixo, ó. Como se tivesse 1 aqui, tá? Então, vai ficar x vezes 1 é x, né? X igual a 0,75 vezes 7. Tá? Quanto que vai dar aqui? 0,75 vezes 7, 5,25. 5,25, tá? Então, você já achou o valor de x da letra A. Beleza, tá aqui. Vamos pro próximo agora. Letra B, ele quer saber a medida do y. Letra B. A medida do y, vamos lá, o que o y é? O y é o cateto adjacente. Então, você vai usar qual relação trigonométrica aqui, ó, se é o seno, cosseno ou a tangente, para usar para descobrir o valor de y. Nesse caso, o seno tá fora, né? Ou vai ser o cosseno de A ou a tangente de A. Mas percebe uma coisa, no exercício ele deu o valor de cosseno de A.
Então, facilita para você encontrar o valor de y. Então, vai ser bem parecido com a letra A que você já fez. Então, vai ser cosseno. Então, vai ser cosseno. Essa bolinha tá perseguindo hoje. Então, vai ser cosseno. Cosseno de A, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, tá? Quanto que vale o cosseno de A? Cosseno de A vale 0,66. Quanto que vale cateto adjacente? Vale Y. E a hipotenusa, 7. Então, como não tem nada aqui, ó, embaixo desse 0,66 é a mesma coisa que fosse 1. Feito isso, vai multiplicar cruzado. Então, y vezes 1 é y, que é igual a 0,66 vezes 7. Quanto que vai dar aqui? Aí você vai descobrir, tá? Mamão com açúcar. E a letra C, vamos lá. Ele quer saber o valor da tangente do ângulo A. Então, a tangente é o oposto sobre adjacente, né? Então, já é um valor direto. Então, letra C. Então, ele quer a tangente desse ângulo A, que você sabe que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o oposto? Então, quem que é o oposto? Cateto oposto, cadê? Opa. É o X e o adjacente é o Y. Então, o oposto é o X e o adjacente é o Y. Então, o X vale quanto lá? Que você acabou de encontrar. Então, 5,25 dividido pelo valor de Y, que eu não sei que você vai achar, tá? Essa é uma forma de resolver. Ou você pode encontrar o seguinte, que a tangente desse ângulo A pode ser também o seno de A dividido por cosseno de A, que dá certo também, tá? Então, vai ser tangente de A, que vai dar um valor aqui, ó, 0,75 dividido por 0,66. Quanto que vai dar? Então, aqui vai dar um valor. Então, tanto essa forma aqui como essa vai dar o mesmo resultado. Então, você vai escolher um ou outro para achar o valor. Certinho? Qualquer dúvida, entra no plantão na terça-feira e tira a dúvida comigo, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos ler lá. Um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, tem essa figura aqui, ó, tá? Nessa figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que esse telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas sendo cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Então, o que você vai observar aqui, ó, que é um telhado e cada um forma um triângulo, né? Que tem uma altura e um comprimento na base aqui, ó, certo? Então, para chegar no percentual de cada triângulo, então ele fez o seguinte, então ele quer saber, o exercício pede para explicar os cálculos, como que ele achou esse percentual, que descreveu aqui, ó, que é 25%, 27%, 29%, 31%, 33%, 35% e 37%. O que ele fez ali a conta? Ele pegou a altura, tá? Dividiu pelo valor do comprimento. Falando essa bolinha hoje, tá que tá hoje. Pelo valor do comprimento. Deixa eu arrumar isso aqui de novo.
e multiplicou por 100. Então, chegou numa resposta, tá? Então, ele usou essa formulinha aqui, ó. Ah, professor, como é que ele fez isso, ó? Então, aqui você vai ter que descrever isso, explicar para a pessoa como que foi feito. Então, aqui no primeiro triângulo, se você olhar aqui no caimento mínimo do telhado colonial, aqui, ó, a gente vai formar o primeiro triângulo, que é esse aqui, ó. Que é esse primeiro triângulo aqui, ó. Esse primeiro. Então, aqui a gente tem a altura, que é 0,75, e o comprimento da base, que é 3, ó. Então, ele pegou 0,75, dividiu por 3, que é igual a 0,25. Se você multiplicar o resultado por 100, você vai chegar a 25%. Certo? Pronto, você já explicou o primeiro triângulo. Vamos para o próximo. Segundo triângulo. Então, eu tenho a altura 1,08 e a base 4. Dividindo um pelo outro, dá 0,27. Então, se você multiplicar por 100, vai dar quanto? 27%, ó. Bateu, ó lá. Bateu, tá aqui, ó. Tá? O outro aqui também a gente já fez, deu certinho. Tá? Vamos pro próximo. Próximo aqui, ó. Então, deu 1,45 de altura por 5 de base. Então, 1,45 dividido por 5, 0,29. Multiplicou por 100, é igual a 29%. Tá? Deu certinho? Deu. Tá aqui. Tá? Você vai fazer isso em todos. Descrever em todos. Tá? Então, tá aqui a dica aqui pra você, ó. Aí você vai fazendo, ó. Qual que é o outro? 1,86, ó. 1,86 de altura e 6 centímetros de comprimento de base. Tá? Então, deu aqui quanto? Multiplicar por 100, deu quanto? 31%. E assim você vai fazer isso em todos, até chegar nesse último aqui, ó, tá? Então, essa é a explicação que ele quer que você demonstre os cálculos, como que ele chegou nesse percentual descrito em cada um dos exemplos. Só isso, tá? Vai colocar esse valor em percentual aqui nesses outros que não tem, mas vai multiplicar por 100. Ok? Então, esse é o PET dessa semana, muito tranquilo, só para você trabalhar um pouquinho com relação trigonométrica. Não é difícil, né? A relação trigonométrica, você vê ele em vários assuntos, né? Principalmente no vestibular, né? E eu acho que vale muito a pena você estar entendendo um pouco mais, né? Tá ok? Então, ela é muito usada no Enem, né? E o objetivo principal da trigonometria é determinar as medidas dos ângulos e distâncias inacessíveis, né? Então, esse surgimento foi atribuído aos estudos trigonométricos, né? E as suas bases estão relacionadas aos elementos do triângulo. Então, é um assunto muito abordado, tem que estudar. As situações envolvendo ângulos e medidas no cotidiano são comparadas às figuras triangulares no intuito da aplicação das relações e razões trigonométricas, né? Então, lembrando que são seno, cosseno e tangente. Então, não esquece disso, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês, tá? E é isso. Bons estudos e boa semana.